Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, iremos continuar estudando sobre os membros da família. Lembrem-se que nós estamos estudando a Unit 2, que é a unidade 2. Na aula passada, vocês já viram, tá, os membros da família, mas também nós iremos continuar vendo os membros da família ainda na aula de hoje, para que vocês consigam assimilar o nome dos membros da família em inglês e consigam falar também o nome dos membros da família, tá? Hoje também iremos ver uma parte da gramática, ok? E fazer a correção das atividades que ficaram para casa. Então vamos lá? Vamos dar início à aula de hoje, iniciando com o vocabulário que traz o nome dos membros da família. Então vamos lá. Nós temos grandfather, father, uncle, brother, son, husband, cousin, grandmother, mother, aunt, sister, daughter, wife. Para quem já teve a curiosidade e desconhece alguns desses nomes, com certeza já traduziu, já pesquisou e descobriu o significado dessas palavras em português. Mas para aqueles que não sabem e que também não tiveram a curiosidade de pesquisar, vamos lá relembrar de novo o significado dessas palavras em português? Vamos lá. Grandfather, avô. Father, pai. Uncle, tio. Brother, irmão. Son, filho. Husband, marido, esposo. Cousin, primo ou prima. Grandmother, avó. Mother, mãe. Aunt, tia. Sister, irmã. Daughter, filha. Wife, esposa, mulher, tá? Na aula passada, nós também vimos os possessivos adjetivos, que são esses: my, your, his, her, our, their. Listen again. My, your, his, her, our e their, tá? Na aula passada, vocês viram o significado deles. My, meu, meus, minha, minhas. Your, seu, seus. Sua, suas. His, dele. Her, dela. Our, nosso, nossa, nossos, nossas. Their, deles ou delas. Mas o que vocês precisam saber é que para usarmos os possessivos adjetivos, nós precisamos, ok? Dos personal pronomes, ou seja, dos pronomes pessoais. Por quê, professora? Porque cada possessivo adjetivo tem o seu personal pronome correspondente. Como? Nós só poderemos usar o my, que é possessivo adjetivo, quando eu estiver se referindo a algo que pertence a mim. No caso, eu, I, em inglês, tá? Eu só posso usar o your quando eu estiver me referindo a algo que pertence a você. No caso, you. His, que significa dele, só pode ser usado quando você estiver se referindo a algo que pertence a uma pessoa do sexo masculino, que é ele, no caso, he. O her só poderá ser usado quando eu estiver se referindo a alguém do sexo feminino, ela, que em inglês é she. Our só poderá ser usado a algo que pertence a nós, em inglês, we. E their só poderá ser usado
quando estiver se referindo a algo que pertença a eles ou a elas, são deles, são delas, ok? E só poderá ser usado quando se refere ao pronome they, que é eles ou elas, tá? Então, para usarmos corretamente os possessivos adjetivos, precisamos saber os personal pronomes correspondentes a cada um deles. Então, vamos lá. I, my, you, your, he, his, she, her, we, our, they, their, ok? Então, os possessivos adjetivos, que são adjetivos que indicam posse, só poderão ser usados com relação ao personal pronome correspondente a cada um deles. Por exemplo, eu não posso usar o my quando eu estiver me referindo a você. E o não posso. Por quê? Porque vai estar errado. Então, cada possessivo adjetivo tem o seu personal pronome correspondente. Ok? Então, olhem para a tabelinha que tem aqui. Tá? Se quiserem notar no caderno, pausa o vídeo, nota no caderno, só assim você não irá esquecer. Correto? Se já sabem, parabéns, é só uma revisão. Eu escrevi frase para que vocês possam aprender a usar os possessivos adjetivos de acordo com o personal pronome. Então vejam, I love my family. I love my family. Nessa frase eu utilizei o possessivo adjetivo my, por quê? Porque o personal pronome é I. Então, sempre que você for usar o my, é porque você está se referindo ao pronome pessoal I, que é eu. Então, I, my, certo? I love my family. Segunda frase, you like your school. You like your school. Lembrem-se que os pronomes que estão destacados são os personal pronomes e os possessivos adjetivos, para que vocês possam aprender a usá-los corretamente. Lembrando que só se usa o possessivo adjetivo your com o personal pronome you. You, your. You like your school. Ok? Continue. He likes his car. He likes his car. Usamos o possessivo adjetivo his porque estamos nos referindo a ele, ou seja, he. Só usamos o his quando nos referimos a he. He, his. He likes his car. Ok? She loves her cat. She loves her cat. Utilizamos nessa frase o possessivo adjetivo her, porque está se referindo a ela, she. Então, quando utilizamos o personal pronome she, obrigatoriamente usamos o possessivo adjetivo her. She, her. She loves her cat. E com o we, que significa nós? We love our teacher. We love our teacher. Nós, we em inglês, ok? Personal pronome our, ok? Então, quando é que a gente usa o our, professora? Quando o personal pronome for we. We, our. We, our. We love our teacher. They like their toys. They like their toys. Utilizamos o possessivo adjetivo their, nesse caso, porque corresponde ao personal pronome they. They, their. They, their. Ok? They like their toys. Certo? Então, mais uma vez, relembrando, para
usarmos corretamente os possessivos adjetivos, precisamos prestar atenção nos personal pronomes. E quais são os personal pronomes, tia? São aqueles que nós aprendemos desde o início do ano. I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Por que nós precisamos aprender isso? Porque cada possessivo adjetivo tem o seu personal pronome correspondente. Um depende do outro, certo? Nos dois últimos exemplos, eu não usei personal pronomes, ou seja, eu não usei pronomes pessoais. Eu usei nomes próprios. E como é que eu vou fazer, professora? Eu só sei usar os possessivos adjetivos quando eles vêm com personal pronomes. Mas não se preocupe, pessoal. Isso é muito fácil. Veja a frase. Laura loves her mom. Laura loves her mom. Laura é uma mulher. Ela é em inglês. Então, ela em inglês é she. E com she, qual é o possessivo adjetivo que a gente usa? Her. Está aqui embaixo. Her. Laura loves her mom. Certo? E na última, John. John é o nome de uma pessoa do sexo masculino. É ele. E ele em inglês é he. Então veja uma frase. John likes his soccer team. John likes his soccer team. Ok? John, que corresponde a he. E com he, usamos o possessivo adjetivo his. He, his. Ok? Então não confundam. Possessivo adjetivo precisa ser correspondente ao personal pronome. Certo? Depois dos possessivos adjetivos, nós estudamos o possessive case. E o possessive case, que é o caso possessivo em inglês, ele utiliza o apóstrofo, que é esse símbolo gráfico que vem acima da palavra, e o S. Mas ele tem uma regra, e na aula passada eu expliquei para vocês essa regra. Vamos rever essa regra. A regra para que vocês utilizem o apóstrofo e o S, tá? É que o nome precisa estar no singular, ok? Nome no singular vai ganhar apóstrofo e o S para indicar uma posse. E o que é uma posse? É alguém que é dono de algo. Quando em inglês nós utilizamos o possessive case, o nome da pessoa vem sempre primeiro. Ou seja, o nome do possuidor, aquele no qual é dono de alguma coisa, vem sempre primeiro. Depois, o apóstrofo e o S, e em seguida, o objeto no qual ele é o dono. Tá? Então, isso é só para que vocês possam relembrar. O apóstrofo e o S, que indicam o caso possessivo em inglês, vai ser usado quando uma palavra terminar no singular e que não tiver S, tá? Então, termina no singular sem o S. Então, nesses exemplos, vocês vão observar que os nomes das pessoas estão todas escritas no singular e nenhuma termina com S. Então, nesse caso, tá, nós podemos usar o apóstrofo e o S que estão em destaque. São os que estão em amarelinho. Ok? Então, ó, vejam o primeiro exemplo. Helen's car is old. Helen's car is old. Então, nessa frase, eu estou falando que o carro da Ellen é velho. Então, quem é a dona do carro? A Ellen. Então, como ela é a dona do objeto, o nome dela veio primeiro. Como o nome Ellen é um nome no singular, que não termina com S, eu usei o apóstrofo e o S. Helen's car. Ok? Segundo exemplo. John's cap. John's cap. Cap significa boné. Esse boné pertence ao John. O John é o dono do boné. Então, se o John é o dono do boné, necessariamente eu preciso escrever o nome dele primeiro, John. Em seguida, o apóstrofo e o S.
John's cap. John's cap. Quando a gente utiliza o caso possessivo, a gente lê essa palavra como se ela estivesse no plural. John's. Por quê, tia? Por causa da sonoridade do apóstrofo e o S. Continuando. Próximo exemplo, boys room. Boys room. O garoto, boy, tem algo. Ele tem um room, que é quarto, tá? Quarto. O quarto não pertence a você, também não pertence a mim. Pertence ao garoto. Nesse caso, eu escrevo quem é o dono primeiro, no caso boy, coloco o apóstrofo e o S e coloco do que o boy é o dono, room. E a frase fica como boys room. Próximo, girls cell phone. Girls cell phone. A garota tem um celular. O celular é dela, da garota, só dela. Como ela é a dona, eu precisei colocar a palavra girl primeiro. Como a palavra girl está no singular, então eu posso usar o apóstrofo e o S. Girls cell phone, certo? Próxima. The dog's ball. The dog's ball. A bola pertence ao cachorro. O cachorro é o dono da bola. Nesse caso, obrigatoriamente eu preciso colocar o dono do objeto primeiro. Quem é o dono? The dog. Coloquei the dog, coloquei o apóstrofo S e coloquei o objeto no qual o cachorro é o dono. The dog's ball. Certo? Último exemplo. My father's motorcycle. My father's motorcycle. Motorcycle significa moto. A moto pertence a alguém. A moto pertence ao meu pai. Meu pai é o dono da moto. Sendo assim, eu escrevo my father primeiro, já que ele é o dono. Apóstrofo S para indicar essa possessão, para indicar que ele é o dono. E no final coloco o objeto no qual ele é o dono. My father's motorcycle. My father's motorcycle. Ok? Entendido? Que vocês vão utilizar o apóstrofo e o S depois de um nome no singular. E que esse apóstrofo e esse S indicam posse. Tá? Caso tenha ficado mais alguma dúvida, assistam novamente os vídeos das aulas de inglês, leiam no livro de vocês o Possessive Case e pesquisem também na internet, em outros livros, tá? O uso do caso possessivo, certo? Possessive Case, ok? Que com certeza as dúvidas de vocês serão esclarecidas. Nós vamos agora fazer a correção das páginas. Nós iremos fazer as correções das páginas 20, 21 e 22, ok? Vocês aqui vão ter a primeira questão na página 21 e 22, tá? Vamos lá. Então, vocês vão ter 9 frases que serão completadas com o nome do membro da família, ok? Então, a primeira sempre vai estar resolvida como exemplo no livro de vocês, tá? E na número 2? Na número 2, vocês iriam ler a frase e iriam completar. E qual era o membro da família que completava essa frase? Sister. Na terceira, você vai ver que o membro da família que completa corretamente a frase é father. Father. Na número 4, mother. Número 5, grandfather. Número 6, grandmother. Número 7, uncle. Número 8, aunt. Número 9, cousin, certo? Cousin, que é primo ou prima. Na página 22, vocês vão ter a terceira questão, que também serão frases que precisam serem completadas. E serão completadas escrevendo o nome do membro da família.
tá? A número 1 já está resolvida, é o exemplo. Vamos continuar. Então, aqui só tem as respostas. As frases estão no livro de vocês, meus amores. Então, é só abrir o livro na página 22, na terceira questão, e completar as frases com as palavras que estão aqui. Por exemplo, na número 2, uncle. Número 3, father. Número 4, aunt. Número 5, mother. Número 6, brother. Número 7, sister. Número 8, grandfather. Número 9, cousin. Certo? A quarta questão, ainda na página 22, é uma tabelinha para que você possa completar, escrevendo o nome do membro da família e a profissão desse membro da família. Por exemplo, eu escrevo o nome father, que é pai em inglês. Então, na frente, eu vou escrever a profissão do meu pai. Se o meu pai for professor, eu escrevo teacher. Se o meu pai for médico, então eu escrevo doctor. Então, vocês precisam escrever o nome de 4 membros da família e a profissão de cada um, certo? Não resolvi aqui, por quê? Porque é individual. Aí você escreve o nome dos membros da família que quer, avô, avó, pai, mãe, mas tem que ser em inglês e a profissão desse membro da família, certo? Vamos ver agora na página 22, tá? Se eu errei a página, pessoal, me desculpa aí. É porque na hora a tia estava sem o livro, porque o livro estava com a outra professora, tá? Mas se a tia errou a página seguinte, que é aquela que eu pedi para que vocês resolvessem em casa, tá? Então vamos continuar. Na questão de número 2, vocês iriam completar circulando o possessivo adjetivo correto. Veria a imagem, tá? Leria a frase e circularia o possessivo adjetivo correto. Então, na número 1, o possessivo adjetivo correto era o her. Na número 2, their. Também na número 3, o possessivo adjetivo era o their. 4, our. 5, his. 6, their. Então, essas eram as respostas da segunda questão. Correto? Só para circular. Nós iremos ver agora o be, que é o verbo to be, tá? Verbo to be, ser ou estar, que tem aquelas 3 formas, am, is e are. Só que nós vamos ver o verbo to be com yes, no, questions, que são perguntas e que você vai utilizar as respostas yes ou no para respondê-las, certo? Aqui você vai ter uma pergunta, por isso que o verbo to be veio primeiro. Em frases interrogativas, não esqueçam, o verbo to be sempre virá primeiro, ou seja, no caso, já que eu estou utilizando o is como verbo to be, ele vai vir primeiro na frase. Is he? Is he? Aqui vocês estão vendo os possessivos adjetivos. My, your, his, her, our, their e Natasha's. Tá? Por quê? Porque são frases, são perguntas. Então aqui, para cada possessivo adjetivo, você vai ter uma pergunta, que começa sempre com o is he e termina com o son, que significa filho em inglês. Então ficaria, is he my son? Is he your son? Is he his son? Is he her son? Is he our son? Is he their son? Is he Natasha's son? Então é a mesma pergunta, só muda o possessivo adjetivo e no finalzinho Natasha's. E para responder? Para responder você pode dar 2 respostas.
Se a resposta for afirmativa, ou seja, for positiva, você começa com o is. Se a resposta não for positiva, ela for negativa, ela não for verdadeira, você começa com o no. Então, se eu pergunto, is he my son? Ele é meu irmão? Se ele for o meu irmão, a resposta é positiva. Então, vai ser como? Yes, he is. Yes, he is. E se a resposta for negativa, ou seja, ele não é. Ele não é, tá? Como começa? No, he isn't. No, he isn't. Então, são duas respostas que você pode dar. A positiva, que começa com yes, se for verdadeira. A negativa, que começa com no, se for mentira, se não for verdade, tá? Então, se eu pergunto assim, is he Natasha's son? Ele é o filho da Natasha? Se ele for, yes, he is. E se ele não for, no, he isn't. Correto? Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo aqui, o verbo to be a ser usado é o are, tá? Então é plural, are. Are they my parents? Are they your parents? Are they his parents? Are they her parents? Are they our parents? Are they their parents? Are they Natasha's parents? Tá? Então eu estou perguntando, eles são meus pais? Eles são seus pais? Eles são os pais dele? E assim por diante, tá? Pergunta na forma de plural. Como será dada a resposta, professora? Veja, na resposta você tem yes, novamente, se ela for positiva, se ela for verdadeira, então você vai colocar yes, they are. E se ela for negativa, você vai colocar no, they aren't. Yes, they are para a afirmativa, no, they aren't para a negativa. Observem, meus amores, que o mesmo pronome que eu usei na pergunta, que era o they, eu utilizo na resposta, tá? Mesmo pronome na pergunta, mesmo pronome na resposta. Nesse exemplo aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu utilizei um nome próprio para fazer a pergunta. Eu não utilizei o personal pronome. Então, não utilizei he, eu utilizei po. Pode? Pode. O que não pode acontecer é utilizar o nome po na resposta, tá? Então, vamos ver. Is Paul your brother? Paulo é seu irmão? Se ele for, eu respondo como? Yes, he is. Vejam que na resposta eu não posso utilizar o nome Paul. Eu tenho que utilizar o personal pronome que corresponde a Paul, que é ele, no caso, he. E se o Paul não for o meu irmão? Como é que eu digo? No, he isn't. No, he isn't. Por que eu coloquei essas respostas aqui cruzadas? Porque elas não podem serem usadas. Por quê, professora? Porque na resposta não pode aparecer nome de pessoas. Mesmo que na pergunta tenha nome de pessoas, na resposta não pode ter. Na resposta só pode ter os personal pronome, que são aqueles lá que a gente já viu. I, he, she, it, we, you e they, certo? Então, vocês jamais poderiam me dar a resposta yes ou is. Nunca. Eu estaria completamente errada. No, Paul isn't. Também estaria errada, certo? Então, não esqueça. Nas respostas não pode ter nome de pessoas, somente personal pronomes. Vamos ver mais um exemplo. No exemplo, eu usei a palavra Anna, que é o nome de uma pessoa. Is Anna a teacher? Se Ana fosse uma professora, qual seria a minha resposta? Yes, she is. Observem que na resposta não pode ter o nome da pessoa que tem na pergunta. Por quê? Porque é regra.
Nas respostas, não utilizamos nomes próprios, apenas personal pronomes, apenas pronomes pessoais. Então, se a Ana fosse uma professora, yes, she is. Se ela não fosse, no, she isn't. Então, vocês jamais, nunca me dariam essa resposta aqui, ó. Yes, Ana is. Por quê? Porque pela gramática inglesa não se usa nomes de pessoas em respostas curtas, somente pronomes pessoais. Então, as respostas yes, Ana is e no, Ana isn't jamais seriam usadas, correto? Para exercitar o que foi aprendido hoje, vocês irão resolver as páginas 116, 117, 118 e 119 no livro de vocês. Próxima aula, começo fazendo a correção dessas páginas, ok? See you next class. Vejo vocês próxima aula. Goodbye.